Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Neste dia 30 de 4, às 21 horas e 4 minutos. Graças a Deus. A gente está hoje aqui conversando com vocês, tanto no meu Facebook particular, como também na minha fanpage. Até vou colocar aqui público. Pronto, coloquei agora no meu Facebook para o público, para quem quiser participar. Meus amigos, a gente está trazendo hoje como tema, né, as mudanças no astral, tá, e as transformações planetárias e seus efeitos nas vidas de todos os seres humanos, como, né, e como podemos fortalecer a fé e sair do deprimento, né, e voltar a ter mais esperança, que a gente está vendo que as pessoas estão passando momentos assim bem desesperadores, né, dentro de suas casas, até mediante a tudo isso que está acontecendo no planeta e aqui no Brasil, no caso em si. Eu, graças a Deus, tive uma conversa muito séria com meus mentores. Eu gosto de dividir muito com as pessoas que me prestigiam as coisas que acontecem comigo. E eu acredito que seja coisas boas ou ruins, até as ruins que eu não vejo como ruins, eu não vejo como ruins o que aconteceu. Se eu puder falar, eu falo. Eu fui chamado a atenção a falar com um pouco mais calma, porque o meu espírito é um pouco agitado e meu temperamento mais forte ainda. Então, para falar com mais calma, só isso. Então, se vocês notar que o Edson está falando com mais calma, é um esforço meu só para isso. Agora, o resto é o mesmo Edson de sempre, viu? Mas eles só falaram isso. Fala um pouco mais calma, né? Não tem problema não se você for prolixo, porque muitas vezes as pessoas precisam ouvir várias vezes a mesma coisa. Então a gente vai aqui tentar ser mais calmo nas palavras, mas o máximo direto, amoroso, respeitoso possível. Levando sempre em conta que a verdade absoluta, quem dita na vida de vocês é a paz de espírito de cada um. O Edson só é mais um que tem um olhar mediante a um processo universalista, aonde a fé raciocinada e o afeto é meu guia. Deus, o universo, aí depois a gente vê o que se sucede, ok? Então eu vou ser o mais sincero possível, tentando ajudar as pessoas, cada um segue o que quiser, se alimentam, se sustentam como quer, tá bom? O amigo Rafael Miranda, meu irmão lá do Rio de Janeiro, tá por caridade aí, por amizade, irmandade, me ajudando, né? Ele vai ler algumas perguntas e também compartilhar do seu conhecimento. Fica à vontade, Rafa. Boa noite, irmão. Ô Ed, boa noite meus amigos. Que a gente possa ter mais alguns momentos de estudo e reflexões sobre tudo que está passando, né? Tanto foi falado desse momento chegado da data limite da transição planetária. E agora é a Vera, meus irmãos. Acabou a brincadeira. Tá na hora das criancinhas sair da fralda, largar a chupeta e a mamadeira e nos tornarmos seres de bem. Ver que a dor do seu irmão é a nossa dor. Porque o que falta muito para a gente crescer como humanidade é isso. Se a gente quer ir para um mundo de regeneração e sair desse mundo de expiação e prova, a primeira coisa que a gente tem que aprender é amar, fraternidade, igualdade, para a gente tão conquistar a nossa sonhada liberdade. Boa noite, Edson. Fica à vontade. Glória, graças a Deus, meu irmão. Uma coisa bem interessante, né, que a gente foi intuído pelos amigos espirituais, eu vou fazer essa mistura, né, dos dois temas em si, que é essa mudança do plano astral e também de como se fortalecer a nossa fé. A gente fortalece a nossa fé no momento que a gente descondiciona o nosso amor próprio. A gente fortalece mais a nossa fé no momento que a gente não dá tantas condições, tantos condicionamentos ao nosso, ao meu e ao seu amor próprio. Então, o exercício de procurar coisas dentro da gente que a gente pode admirar, ou pelo menos no início, se não consegue se admirar, e eu estou falando isso de uma forma geral, para quem servir ou não, pelo menos começar, vamos dizer assim, a notar em si aptidões, virtudes e dons que até então, conscientemente, não colocava para fora, né, ou só nutre por dentro.
Então, esse exercício de amor próprio, esse exercício de se admirar, é algo que não necessita comprar nada, vestir nada, gastar nada, necessita a gente mergulhar para dentro, né? Este mergulho, como está passando aqui na vinheta embaixo, que é muito necessário a todos nós fazermos, não porque foi o Edson que escreveu, mas é porque é algo que mata a nossa sede, que cura as nossas dores, que transmuta, né, os sofrimentos. E esse descobrimento por dentro, esse mapeamento por dentro, urge. Agora, concordo totalmente com o Rafael. Mediante esse processo de transição planetária que a gente está vivendo, não é ser bonzinho, é ser justo. Né? Não é uma obrigação, é uma determinação que o amor próprio nos dá mediante ao amor que nos doa, a olhar para o outro dentro das nossas possibilidades. Eu sempre coloco isso, dentro das nossas possibilidades, porque muitas vezes a gente não olha com o outro com amor, mas nós temos respeito e educação, ou educação, só educação. Então, doe a sua educação, porque o teu respeito à vida alheia já é passos seguros a começar um maior envolvimento em amar genuíno, em amor natural. Ah, mas eu não consigo amar o outro. Então, respeite. Respeite o que é de bom, respeite o que é de ruim. Tem esse equilíbrio dentro de si, mediante ao que você nutre e perante ao que você convive. Agora, respeitar o mal do outro não é bater palma, não é ser conivente. E amar ao outro, tentar amar o outro, não é ser incoerente, imprudente, né? Não é ser, vamos dizer assim, conveniente, né? Não é ser, vamos dizer assim, de uma forma como um vendilhão, viver nas conveniências em si. Então, essa comedida, essa medida, né? Esse ato de amor próprio, de afabilidade, de ternura, de boa vontade, a gente alcança com esforço para dentro. E com reforço para dentro de a gente se querer bem. Então, tá na hora da gente começar dentro das nossas possibilidades, né? Abre aspas, fecha aspas, cada um no seu nível de consciência, começar a se querer bem sem precisar ter algo, vestir alguma coisa, comer algo, gastar alguma coisa. Obviamente que para ser espírito de luz, ou para ter luz, ou para ser bom, ou para se titular uma pessoa em paz, não precisa se desfazer das coisas da matéria, mas nós não podemos ser escravos das mesmas, ok? Então é o meu ponto de vista, não é a verdade absoluta, e a gente aqui vai tocando a ficha aí conforme os amigos espirituais nos orientarem. Fica à vontade, Rafael, obrigado. Dando continuidade, né? Eu acho que está na hora de quem é espiritualista realmente ter a consciência da interligação dos dois planos, que um não caminha sozinho. Se a gente está em terra, porque a gente está na escola ainda, e do lado de lá também continua a escola, só que a gente tem que estar passando por essa fase de aprendizado aqui, onde nós vamos sanar algumas coisas que a gente deixou pendente. E sempre ver essa interligação, que quando você vai num sítio da mãe natureza, numa praia, numa cachoeira, numa mata, que o todo está presente em todos esses lugares, como também na sarjeta, no bar e tudo. Mas onde é melhor de nós nos conectarmos é nesses lugares sagrados da mãe natureza, assim como o Edson falou, porque você não precisa ter nada para estar presente nesse lugar, só ter uma boa vontade e saúde, pedir saúde para você ter, e você aprender a contemplar, não admirar o que o todo, a mãe natureza, o macrocosmo tem para nos oferecer, que é de graça, e não a gente só ficar conectado naquilo que a gente tem que comprar, que eu preciso ter o carro tal, que eu preciso ter o celular tal, a televisão tal, e fica sob esse domínio das influências do ter. E quando a gente passa muito e muito tempo esquecendo de ser, que é o mais importante. É isso, Edson. Fica à vontade. Graças a Deus. Graças a Deus, Rafael. Não sei se alguém já está fazendo alguma pergunta ou quer nos agraciar, nos presentear, nos ajudar com as suas perguntas. Eu sempre digo, né, que as perguntas é muito melhor do que a resposta. A resposta é limitada, no meu caso, ao meu senso de realidade, no caso do Rafa, ao senso de realidade dele.
né, que a gente expõe, a gente não está aqui para impor nada na vida de ninguém, a gente está aqui só para colaborar. Agora eu vejo assim, envolvendo ao tema, para instigar as pessoas aí nos ajudarem, né, como é que eu posso fortalecer a minha fé, Edson, fora o amor próprio? Como eu posso começar a sair de um deprimento, fora o amor próprio, né? Ou a parte com o amor próprio também, ou como é que eu posso voltar a ter esperança? Meu amigo, minha amiga, meus amigos, a gente só pode voltar, né, quando a gente já se encontra. E a gente só pode voltar quando a gente já se acha. A gente só pode voltar quando a gente já se concebe. Então a gente volta a ter algo quando a gente, dentro da gente, a gente se redescobre. Porque se continuar a mesma coisa e só desejar por fora, sem a atitude desse mergulho, como está nessa vinheta passando aqui embaixo por dentro, que é um esforço individual e único de cada um. Hoje, graças a Deus, a gente tem esses meios da internet que não nos priva, né? Pode ser fisicamente, mas energeticamente, vibratoriamente, não nos priva a participar, talvez, de uma live de um espírita, de um evangélico, do budista, de um religioso, né? Ou de pessoas, vamos dizer, carismáticas a uma visão humana e humanitária, e assim a gente entrar numa comunhão de energias positivas. Então, vá na internet, se afilie a algum lugar, se liga a alguma coisa, se não consegue sozinho, fazer esse redescobrimento por dentro, essa busca interior por dentro, de algo novos ou de coisas divinas, recorra aos seus amigos, aos seus familiares, a alguém. Hoje, por exemplo, hoje não foi ontem, Rafael e irmãos, eu não estou citando o nome da pessoa, obviamente, a gente preserva ela, ou ele, se ouvir, né, não é letra, até eu boto aqui para fora, porque me procurou, pediu uma ajuda e eu comecei a falar. Eu não consigo. Tudo bem, eu tenho uma coisa em mim que eu incorporo de mim mesmo, eu tenho uma paciência, né? E com todo amor eu fiquei ouvindo. E tudo que eu falava, a pessoa dizia, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, eu não quero, eu não vou, eu não... Sabe? E eu comecei a notar que a carência daquela pessoa era tão grande que a negação dela já era a justificativa disso. Ela queria, na verdade, alguém que se piedasse, que se compadecesse dela, ao ponto de até querer por ela, né? Buscar por ela, né? Então, infelizmente, a gente encontra também pessoas que estão passando de um estágio para um estágio até tóxico. Não digo tóxica a pessoa com os outros, mas com ela, entende? E é tão triste, porque é uma pessoa que eu prezo muito e eu ouvi da voz dessa pessoa ela dizer que não tem amigos. Quando ela disse assim, ele não tenho amigos, aí eu falei, tá, mas e os fulanos, e os cicranos, e a comunidade que você ajuda? Mas é que nem o Big Brother. Aí eu, nossa senhora, eu comecei a sorrir para ele ou ela, eu não ri dele ou dela. E quando disse assim, fora os amigos, sei lá, ninguém gosta de você, apesar que eu já sabia a resposta, quando a pessoa afirmou de uma forma seca e fria, não. Meu amigo, o terapeuta, o psicanalista, o espiritista, sentiu uma espécie, dor, mas eu senti um aperto no coração, falei, meu Deus, isso não é meu. Eu senti, estou sendo sincero. Aí eu pedi ajuda aos universitários, mas eu não pensei em espírito nenhum, não, eu pensei em Deus. Eu falei, Senhor, opere em minha boca. Mentalmente eu falei, opere em minha boca, o que eu vou falar para essa pessoa? Isso já falando um certo tempo, não foi um dia nem dois que a gente está nessa batalha. E veio algo dentro de mim e disse assim, meu filho, não foi espírito, se foi, não sei quem foi, mas veio e disse assim, meu filho, a partir de hoje, diminui o que você fala e aumenta o que você interage. Age, olha só, age. E aí eu estou fazendo isso. Estou escrevendo mais, eu sei que essa pessoa curte algumas coisas que a gente escreve, não dou letra no que eu escrevo, mas eu escrevo, entendeu? Não para ela ou ele exclusivamente, mas que chame. E coincidência não existe, isso foi na verdade ontem. Hoje essa pessoa, sem que eu ler um texto meu, e ficou, mexeu. Então, Edson, isso ajuda as pessoas? Se ajuda, eu não sei.
mas um dia, quem sabe, ele ou ela, por si mesmo, se toque, porque, meu Deus, quando a gente faz as coisas por superficialidade, quando a gente faz as coisas apenas sendo uma casca que brilha, quando a gente faz uma coisa apenas sendo o feito, mas não nutrindo como um fato, nossa, é tão ruim a pessoa que se desama de si mesmo, é tão ruim, né? Você ouviu de uma pessoa que você gosta, que tem apreço, né? E é uma pessoa até dentro da área da psicologia, né? Como já conheço há muito tempo, não é de hoje, não me cobra eu falar isso, porque sabe que eu falo mesmo, é tranquilo, não estou dando nomes, estou preservando, mas para ver se entra alguma coisa, porque é incrível, eu fiquei impressionado. Então, por um lado, eu pensei, meu Deus, não é o que nós fazemos que nos molda, é o que nós nutrimos que nos revela, que é o que eu prego há anos, não como verdade. Não é o Edson escrever bonito, não é o Edson fazer poema, não é o Edson canalizar espíritos, não é o Edson terapeuta fazer lives que vai dizer que eu sou um homem bom. Isso é superficial. Eu posso viver os meus infernos e me tratar como a pior coisa do mundo. Eu ouvi isso de uma pessoa que eu estimo. Então, eu observo nos dias de hoje que cada um de nós, cada um dentro da sua cota de envolvimento com o que está acontecendo externamente e também com o seu tempo, que agora a gente tem que se envolver consigo mesmo, querendo ou não. Por isso tem muita gente de noite perdendo o sono, fora também as energias. Eu não quero levar hoje só para o lado espiritual, ou tentar levar mais para o lado psicológico, psicoemotivo, inteligência emocional. Muitas das vezes a gente passa o dia todo, abre aspas, calmo, ansioso, e chega 1 hora da noite, 2 horas, a gente está aceso, não consegue dormir. Nessa hora que é a nossa oportunidade de vez dar o braço a torcer para a insônia, vez de dar o braço a torcer para a dor muscular, pelo amor de Deus, vai te sentar, vai escrever algo, ou senão vai ver fotos antigas de você e vai analisar a tua vida, vai ver o que ainda não fez, o que pode fazer. Olhe para si mesmo, veja um filme bacana, vai ver algo bacana que te deixe uma mensagem por dentro, onde você se renove e se descubra melhor do que você é. E se descubra também muito mais aprimorado daquilo que você se sonega, porque você só faz para fora, faz para fora, faz para fora, e fica nutrindo por dentro amargura, ansiedade, rancor. Então está na hora da gente, dentro do seu possível, ter, né, essa coragem, né, mover essa carruagem de atitude e dizer, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Rafael, eu já vou passar a bola para você, irmão, com licença. Você não está me pedindo, eu que estou me alongando demais. Hoje, por exemplo, eu peguei um Uber para ir no banco e o cara do Uber, eu perguntei algo para ele me falou algo tão simples, mas com uma sabedoria que eu vou passar para vocês. Eu cheguei e perguntei para ele assim, ô meu irmão, o que você está achando aí do ser humano, né? Estilo Edson, que todo mundo, quando eu saio, eu gosto de conversar com todo mundo. Aí ele falou, ô meu amigo, nessa hora eu me lembro da minha mãe, ele falando, né? Que dizia assim, a verdade nunca, olha a sabedoria desse rapaz, a verdade nunca deve ser meçada por um grupo. Eu pertenço a vários grupos. Eu não meço nenhum como a verdade absoluta, que é a pior coisa no mundo, onde tem várias verdades, mas é um mundo humano, onde as pessoas criam dentro delas, né, os seus cubículos de razão, os seus cubículos de verdade. Como é que eu vou me apegar numa verdade única? Eu posso estar desfazendo de um irmão que talvez não sabe o que eu sei, mas tem muito mais amor do que eu, e eu talvez possa saber muito mais do que outras pessoas e fazer muito menos de que elas, que paradas, fazem muito mais. Então, eu falei um pouco diferente, mas eu fiquei olhando, eu saí daquele carro com aquela, sabe, com aquela sabedoria daquele rapaz, dirigindo, olhando para frente, nem olhou para o lado, conversando com calma, e aquilo ficou em mim. Por isso que eu sou universalista, mesmo praticando a Umbanda e outras religiões, por isso que o Edson tem esse modo de falar, que não é que ele me deu força, porque ele nem me conhece, mas ele me reforçou de alguma forma, sem me conhecer, o amar que eu nutro e o amor que eu me alimento. Por isso que todas as lives eu digo, eu posso ter títulos físicos de psicanalista, psicoterapeuta, mas eu estou aqui como um amigo. E como amigo eu digo, eu tenho limitações. Agora, para nós hoje, para quem está com depressão dentro de casa,
para as pessoas que estão passando seus problemas, fora os processos espirituais, mas se levarmos do lado humano, psicossocial, psicoemotivo, psicoanalítico, tamanho que na hora da gente botar o dedo na moleira e dizer, eu não consigo sozinho. E eu preciso ter o exercício de ouvir. As pessoas não querem ouvir, Rafael, as pessoas querem ouvir palavras que endossam a sua dor e respostas que fortificam o seu sofrimento. Então, os mentores, hoje, quando eu pedi ajuda, eu não vi com espírito nenhum, né? Ontem pedi ajuda, Deus me colocou isso, falou, meu filho, a partir de hoje, quando você falar, não agrade, não seja estúpido, dê amor, seja educado, dê o máximo de amor e amorosidade, mas fale a realidade. Porque nós estamos vivendo num mundo, no agora, que a realidade, mesmo doendo, ela cura. A mentira, ela não vai curar ninguém a nada. Ela apenas apura. A dor virá sofrimento. A depressão, a bipolaridade, esquizofrenia. A tristeza em lacunas mais profundas na mágoa, rompendo a própria vida através dos desamor e vivendo um processo melancólico, rancoroso. Então, eu estou falando para várias pessoas, não estou falando aqui para vocês, é para quem servir. Peça ajuda, mas tenha a humildade de ouvir. Mesmo que você não goste, escute, analise. Quantas coisas, quantas críticas o Edson Rosa recebe no YouTube, cartas de pessoas, até os críticos sabem, o máximo que eu faço, que eu fiz até hoje na minha vida, é deletar ou bloquear 2, 3 pessoas, porque ultrapassaram, mas jamais vocês vão me ver eu escrever, brigar na internet. Não, deixa se expressar, é uma pessoa que está triste, está doente, é tristeza, pede ajuda, entende? Então, o conselho que eu dou para as pessoas tentarem sair dessas amarguras é descobrir dentro de si uma forma, modo e maneira, e isso não precisa estudos e faculdades, precisa bem querer. Se não consegue se bem querer, tá depressão, tá com depressão, tá depressivo, tem alguma doente psicomotiva, não consegue sozinho, peça ajuda. Se não consegue com a família, peça ajuda a outra pessoa. Peça ajuda, seja humilde. A gente precisa visitar mais a casa consciencial da humildade, bater, opa, tem alguém aí, abre a porta que eu preciso não me esconder, eu preciso me tratar. E a humildade, para qualquer tipo de terapia, é o início da transmutação da enfermidade para a saúde, da doença em si para algo mais saudável em si e por si se fazer. Valeu, Rafa? Fica à vontade, irmão. Continuando isso daí que você está falando, vou procurar ser bem objetivo e não me estender muito. Até quando as pessoas vão ficar esperando a corda vir e o Salvador aparecer e te pegar pela camisa, vem que você está salvo? Isso não existe. Pelo menos na minha opinião. Foi o que o Edson falou. Só em um fato da gente estar pedindo ajuda, a gente já começa a se ajudar. Já é uma movimentação que nós estamos falando. Eu vou contar uma história aqui rápida, Edson. Eu moro a 100 quilômetros da entrada do Rio de Janeiro. Sem pressa, Rafa, sem pressa. Eu moro a 100 quilômetros. Da onde eu tinha que ir até a entrada do Rio de Janeiro era mais uns 30. Lá onde a gente se conheceu pessoalmente, Edson, ali por trás do Engenhão. Que eu cheguei a um ponto da minha vida em que eu olhava para minha mãe e chorava de coisas que eu estava fazendo que eu não me reconhecia. E fui buscar ajuda num centro de candomblé de Angola, aonde eu tinha que sair daqui sozinho, tudo bem que tinha na comunidade de carro, fazer trabalhos à noite para poder tentar me ajudar, para poder tentar começar a ter uma modificação. Primeira coisa foi o que o Edson falou, eu fui lá pedir ajuda, escutar o que eu tinha que escutar e me esforçar para poder começar a melhorar as coisas que não estavam dando certo na minha vida a ponto de eu não me reconhecer. Então, tudo para a gente conseguir a nossa transformação tem que primeiro partir de nós mesmos. Provavelmente a gente não vai conseguir resolver sozinho. Ou a gente vai precisar de uma ajuda de uma pessoa física, ou de uma ajuda espiritual, ou de uma ajuda de um ancião com a sua sabedoria e sua fala mansa. Mas, meus irmãos, peçam ajuda para se ajudar. Começa por nós mesmos essa transformação.
porque nada vem de graça. Essa coisa que Jesus vai retornar e vai arrebanhar tudo mundo, eu respeito, mas não é o que Rafael acredita. Que Jesus ainda está aqui, está arrebanhando para aqueles que se fazem propensos a se ajudar. Como diz Pai Benedito, muitos são chamados e poucos se fazem escolhidos. Então está na hora de nós nos fazermos escolhidos para nós mesmos, para a gente poder progredir e assim voltar àquilo que a gente estava falando posteriormente, na comunhão de ajudar um outro. É isso, Edson. É uma pequena história que eu tinha para contar. Tem uma pergunta aqui da Paloma Sampaio. Se você quiser falar mais alguma coisa, eu posso ler a pergunta. Pode ler a pergunta, Rafa. Fica à vontade, pode ler. Amigos, hoje percebo que muitas pessoas estão desesperadas, com medo, e já algumas não acreditam nessa pandemia e nem nas movimentações que estão ocorrendo. Entendo que uma das coisas que nos mostra a ter compaixão pelos outros é nos aperfeiçoar por dentro. Como podemos ajudar o outro levando esperança a essas pessoas que se encontram nessa vibração e sem olhar para o outro? A gente entende assim, né? Pelo menos o Edson Rosa entende assim. Paloma, você consegue levar esperança para alguém sendo cordial, gentil, terna, sincera, simples, humilde e educada. Se você conseguir ser isso, você não precisa ser boa. Você está fazendo o seu melhor. Se a pessoa gostar ou não, não é limitação sua. É o requerimento dela que talvez seja um pouco a mais do que você possa dar. Não como conteúdo de bem ou mal, melhor ou ruim, mas mediante ao produto que ela necessita para ela se acordar, para ela se renovar. Quando você usa em todos os teus atos caritativos a tua educação, eu vou falar educação nutrida. O que é educação nutrida? Vou dar um exemplo básico. O Edson é universalista, mas se eu der um nome, eu sigo Cristo Jesus. É o Espírito, se eu dar um nome, que eu sigo. Pai Benedito, todas as entidades, está registrado aqui, todas as entidades que eu trabalho, caem por terra. As que vibram, as que escrevem, caem por terra, porque as mesmas seguem ele. Então, ele, Jesus Cristo. Porém, o Cristo que eu sigo, por educação, eu já não dou mais nome. Eu dou nome a Cristo por cultura. Agora, se eu der a Cristo talvez um nome por educação, o que é educação? Estou falando de educação caritativa. Eu vou servir alguém em nome de Cristo, eu deixo de seguir a Cristo e passo a falar e a ser e a conceber não como Cristo, mas um germe de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Eu fui evangélico. Quando eu pregava, eu já cheguei a pregar, graças a Deus, eu posso garantir, em nenhum momento eu esperei que Jesus viesse das nuvens. Jesus vem da cabeça esnuviada, até que ela se elucide com clarão do seu estado de lucidez, pelo que é, pelo que pode ser e o que pode fazer em si e referente à vida alheia. Jesus germina por dentro da intranquilidade, apacentando, acamando, abrandando os corações sofridos, as mentes destruídas, muitas das vezes corroídas por pensamentos repetitivos, negativados, ou quando não, muitas das vezes agoniadas e amarguradas, afogadas por mágoas. Então Jesus germina de tudo isso, acalentando, curando, mas curando já não com o nome de Jesus, mas talvez com o nome de Liz, de Paloma, de Janaína, talvez com o nome de Lili, talvez com o nome de Márcia, talvez com o nome de Edson, para mim e comigo e com vocês e para com vocês mesmos. Então, quando a gente começa a ter esse senso, que é muito mais do que culturalmente inteligente, mas é sabientemente abrandado no nosso coração, pelo que nós nutrimos e pelo que nós sentimos e pelo que nós alimentamos, não apenas pelo que nós nos alinhamos pela inteligência lógica,
mas pelo que nós concebemos, pela logística, muito mais do que magística e mística, mas simplesmente encantadora de se sentir em paz, ter amor por si mesmo, ter amar próprio por si. Isso dá a nós, Paloma, ou a vocês que estão me ouvindo, uma capacidade de ajudar ao outro sem ter a necessidade de ouvir obrigado, sem ter a necessidade de ouvir o teu nome e o meu nome, nem muito menos o nome de Jesus, sem ter a necessidade de requerer que o outro melhore pelo ato de caridade que a gente está proferindo, fazendo, executando, doando, ofertando. Quando isso acontece, o coração, ele pode até doer, talvez pelo outro que não consegue galgar momentos de felicidade, mas ele não vai se corroer porque você tentou. Ele não vai sofrer porque não deu certo. Ele não vai chorar porque você não conseguiu. Ele vai continuar alegre, talvez momentaneamente doído, porque o teu irmão ainda não se despertou, ainda não se acordou. Então, o sentido cristão da palavra não é um envolvimento intelectual da letra. É um sentir moral e ético da sua essência. E esse sentir moral e ético da sua essência, só o amor dá, e só o amar incondicional a si próprio, meus irmãos. Por si mesmos, meus irmãos. Lhe apropria e lhe insemina dessa propriedade de você doar ao outro o seu melhor, sem requerer nem em pensamento qualquer tipo de coisa em troca. É mais ou menos assim. Então, não é um estágio, é um estado. Não é um fato, é um feito por dentro. Consequentemente, há esse germinar que brota, latente, natural, presente. Então, continuamos tentando. E vamos tentando. Se deu, deu. Se não deu, fazer o quê? Você tentou. Isso não é deixar para lá. Quem deixa para lá não ama o que faz. Agora, quem tenta e diz, agora eu não posso, é com Deus. Agora, momentaneamente, eu não consigo, é com amor. Agora, neste instante, não está dando, é pelo amar. Eu posso até mesmo não mais frequentar aquele lugar, não fisicamente me visualizar e ajudar ao outrem, mas eu não vou deixar de ficar visível a minha intimidade, a oração que eu vou fazer àquela pessoa, a peditória que eu farei àquela pessoa, a mentalização, o mantra, o decreto, os pedidos, ou no mínimo o meu estado vivente em ser exemplo pelaquela pessoa, mesmo que eu não fique na vitrine das aparências envolvendo o seu olhar, mas que eu fique na vitrine da vida. Porque já está grafado no meu coração o homem de bem que eu tento me fazer e a mulher de boa vontade de bem que eu estou tentando me fazer. Deus não julga e a recompensa dele é meu suspiro de alívio, é minha cabeça em paz, é meu coração abrandado. Agora, como bom guerreiro do amanhã, peregrino do agora e desperto no aqui, eu estou aqui para isso mesmo, eu estou no campo de batalha do certo e do errado, do bem e do mal, imbuído das fantasias, das agonias, das ironias minhas mesmo e das outras pessoas. Agora, cabe a mim viver na carne, mas não morrer com ela. E quando eu digo não morrer com ela, é não me limitar apenas aos embates físicos, a não me limitar aos combates físicos, mas me engrandecer pelas batalhas espirituais providas por mim na minha intimidade, aonde eu olho e digo, eu não preciso mais de coragem para ter boa vontade, eu sou. Eu não preciso mais de ter fé visceral, pretensiosa, para eu crer no amanhã, porque eu faço. Antes de ser apenas otimista, eu já me faço realista. Se não dá agora, vai dar depois, porque eu há de conseguir. Isso não é ser otimista, isso é ser lógico e verdadeiro. Não preciso confrontar contra os meus limites, mas eu dou os meus limites a mim, sabendo que compete a mim aflorá-los e transpassá-los. Eu não dou ao mundo
a minha sorte e o meu azar, o meu mérito e o meu demérito, o meu karma e o meu dharma, o meu mal e o meu bem. Eu dou ao meu universo interior o feito em fato, de me nutrir em Deus e em nome de Cristo Jesus. Se eu não puder ajudar fisicamente, eu não vou atrapalhar. Eu arredo, saio de perto, mas eu não deixo aquele irmão pairando no ar. Eu vou deixar ele com a minha oração, com o meu pensamento positivo, com o meu melhor. Ao ponto, se ele melhorar, se ele agradecer ou não, para mim é a mesma coisa. O macrocosmo é testemunha disso. E a minha paz de espírito, assim se faz jus, porque me ajuiza. Isso é fé raciocinada. Eu falei, Paloma, de várias formas a tua colocação para ver se ajuda alguém, viu? Fica à vontade. Tem mais perguntas, Edson. Do Rafael Siqueira. Acredito que a verdadeira caridade é aquela que realizamos e nem percebemos. Só é notado por aquele que captou e observou como um nutriente faltante. Isso? Perguntou ele. A verdadeira caridade, toda ação, se existe uma intenção, dúbia ou não, porque alguém vai se servir dela. Um estômago sossegará a fome, um corpo gelado se aquecerá com cobertor, um abraço acalorado despetrificará um coração amargurado, uma atenção, seja ela só por estar ali parada sem prestar atenção, mas está ali, há de confortar talvez uma pessoa que tenha a mente esnuviada, agoniada, indisciplinada. Então imaginem alguém que está ali se doando de verdade, não só o corpo presente, mas a sua alma presente. Quando a alma está presente, o que é alma? Essência. O que é essência? É o que você nutre, não é o que você faz. Não é o feito que você foi botar para fora, é o que lhe deu esse motivo, é o que lhe deu esse estado de expressão de você querer materializar este sentido dentro de você, esse sentir dentro de você, caridade, coisas boas, em sentimentos bons, em pensamentos bons. Isso é um outro nível, mas também é caridade, que quando acontece, a gente só percebe por suspiros de alívio, coisa que é raro a gente perceber, mas ele sai. Por olhares descontraídos, aonde você mesmo com os lábios cerrados, o seu olhar sorri, por arrepios de dentro para fora, não só de fora para fora, mas de dentro para fora, e o coração aquecido. É como se o corpo dissesse, eu estou cansado, mas como se o espírito e a alma, assim, tagarelassem entre si, como me faz bem. É como se o corpo dissesse, nossa, tá pesado, mas é como se o teu aconchego dentro de você falasse, como é bom me descobrir melhor, como me faz bem notar que o meu pior eu posso mudar, eu posso transmutar, ajudando ao outrem. Quase que sempre, não digo todas as vezes, pode começar por uma pretensão, uma prejunção, por uma troca, por uma barganha. Eu não estou aqui nivelando caridade de ninguém. Repito, eu não estou nivelando caridade de ninguém. Agora, chega uma hora que, quando se torna real, real se torna natural. Como o ar que eu respiro, como a água que eu tenho que tomar, como o banho que eu vou tomar, como a roupa que eu visto, como o sol que vai nascer, como a lua que está no ar nessa noite, de 21 horas e 43 minutos, nesse dia 30/4, aqui no Brasil. E esse natural, ele é tão puro, que ele naturaliza por legitimidade, por pureza, por clarineza, com lapidez, todo o ato de caridade para fora, porque todas as vezes que eu faço, eu me pego, eu me recolho, eu me encontro. Toda vez que eu dou, eu me recebo, eu me concebo. Toda vez que eu acalento alguém, eu me dou carinho. Toda vez que eu amo alguém, o amor transborda mais em mim. Então isso flui
flui, se transforma natural. Já não é mais algo rotineiro nem costumeiro. É algo natural, natural. Eu entendi a pergunta dele, eu tentei levar de vários ângulos, cada um aí naturaliza o que acha de caridade na vida, a princípio de si mesmo e dos outros. Mas a melhor caridade é aquela que é recíproca. Você doa o teu melhor e continua mantendo em si algo a se redescobrir num novo, melhor ainda, para si, para que o outro assim também continue, recebendo o teu melhor, sem requerer nada em troca. Fica à vontade, Rafa. Tem uma pergunta aqui, Edson, que num certo ponto envolve política, mas dá para discorrer ela em outros pontos. Eu vou fazer a pergunta, tá? Uma pergunta: sentir ódio de um governante é normal? É do Israel Fernando da Silva. Olha, eu vou ser bem sincero, é que eu falei aqui, o fone estava desligado. Se envolvesse política, eu não vou responder. Mas eu vou levar assim, se eu sentir ódio de alguém, com todo respeito a Israel, eu procuro um médico, porque eu não devo estar bem. Porque o ódio é uma doença, é um autoabandono. Raiva é uma coisa, ódio é algo muito sério. Peço que o irmão e todos que escutem não levem a mal o meu jeito de falar. Entendeu? Eu ouvi uma reportagem de uma menina que falou mais ou menos assim, que na virada do ano, a família dela inteira discutiu por causa de uma pessoa aí que ele acabou de dizer aí, um governante. Mas eu vou falar esse assunto e não vou mais puxar sobre isso, porque não compete à live. Mas se ajudar alguém, vamos lá. Aí ela, empolgada ali, tocou lenha na fogueira. E o palestrante, quieto, escutando. Quando ele respondeu que ela pediu a palavra dele, ele deu uma resposta para ela que surpreendeu todo mundo, inclusive a mim. Ele chegou e falou assim, pelo amor de Deus, se sua família estragou o Natal por causa disso, o problema que vocês estão vivendo é pior do que isso. E realmente é pior do que isso. Tá respondido, Rafa. Fica à vontade, meu amigo. Eu assisti essa palestra também. É aquilo que eu falei. Quando você chega ao ponto de sentir ódio, você está doente. Então, você está fazendo mal a você mesmo, do meu ponto de vista. O que eu aconselho, assim, no meu pequeno e parco ponto de vista, ora para essa pessoa e ora para você também. Porque são só questões de posições. Aquele que hoje está em cima, amanhã vai estar embaixo, o que está embaixo vai estar em cima. E tem uma coisa que um guardião uma vez falou, se uma coisa que a gente deve pedir é para não ter poder. Porque o poder fascina, ilude, nos cega e tira a gente da nossa real ligação, que é com o maior. É isso que eu tenho a dizer. Tem mais perguntas? Só peço licença, Rafa, só para complementar uma coisa. Pode falar. Isso que é bacana, eu respondi pro irmão ali, ele respondeu que não levou a mal, mas ele sabe, eu acho que ele já me segue há algum tempo, eu sou tranquilo. Eu não dou letra para ninguém, eu não perco tempo com isso e agradeço. Muito obrigado, meu irmão, porque muitas das vezes o tema é outro e o Edson acaba respondendo algumas coisas porque talvez afete, né? Por exemplo, eu particularmente, já como eu falei isso, eu particularmente não vou muito com a cara desse processo aí que está aí. Mas vou fazer o quê? Eu faço a minha parte, as minhas lives, tento dar uma mensagem boa. Agora, eu não vou jamais virar as costas para a minha pátria. Mas aí, tempo ao tempo, cada um no seu momento, como diz o outro, né? Agora, o ódio, seja ele qual for, partido político, time de futebol, religião, quem tem ódio tá doente. Tá doente. Fica à vontade, Rafael. Da Maria Denis, que ela acompanha a gente também lá no Projeto Universo, se não me engano. O mergulho em nós mesmos é a grande oportunidade de sentarmos frente a frente com nossas sombras e nos conhecermos em nossas fragilidades e fortalezas como seres divinos que somos. É isto o grande medo? Sabemos que não dependemos do outro para ser autêntico
em nossa jornada? A pergunta dela é essa. O maior medo do ser humano no dia de hoje é assumir duas coisas. O maior medo da maioria, vou corrigir, da maioria do ser humano, não todos, são duas coisas. Primeiro, entender que o outro é seu reflexo opaco. Ou conceber que o outro é seu reflexo mais limpo que há. Opaco, porque muitas vezes o outro transpassa um defeito horrendo e horrível que ele faz, mas você nutre. E você nutre, mas não faz, mas ele faz. Ele vive, e você nutre. Nutre muitas das vezes querendo trabalhar em cima daquilo. Você não bota para fora. Mas você está em escândalos, como está na Bíblia, né? Como está no Novo e no Velho Testamento por dentro de si. E o reflexo limpo é aquele que muitas das vezes você olha o outro e diz, pô, eu já senti isso, mas nunca fiz. Mas já senti, venci isso dentro de mim, esse sentimento ruim. Então, meu irmão, brilha ou se cega. Isso, repito, não é deixar para lá. É cada um dentro do seu momento. Agora, o que mais está pesando hoje, Denis, Maria, para o ser humano, é ele ter esse pausa para reflexão e ver que ele sangra e soa como qualquer um. Tendo ou não tendo dinheiro, faz xixi, faz cocô como qualquer um. Tem dor de barriga, dor de dente. Então, a gente está vendo humanamente o quanto o ser humano é um presente que não é limitante. É limitante para aquele, né, que muitas das vezes demonstra uma coisa para fora, mas se corrói por dentro toda hora. É o que eu falo, que já falei nessa live, está aqui gravado, bem no começo, para quem quiser ver. Até hoje não fiz muita metáfora, tentei falar de uma forma mais clara possível. Cada um colhe o que quiser. Né? A reforma íntima é para ontem, o amar próprio é para ontem, a lucidez é para ontem. Agora, ficar no vitimismo, na conveniência, isso não dá mais certo. Ficar no cubre do chacrinha, aonde, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Né? Eu comecei a reestudar de novo os processos de Mormon. O que tem a ver Mormon com o que eu prego aqui? Nada! Mas eu quis estudar porque eu acho fascinante quando eu descubro semelhanças, não no que eu falo, mas no que eu nutro na minha alma, que eu não falo tudo. Coisa muito minha, em outras filosofias, eu vejo que tudo é a mesma coisa, eu deixo que brilhe. Eu não vejo mais a pessoa como algo fosco e opaco por mim e de mim. Eu vejo uma pessoa que brilha. Agora, eu não vou me cegar com o brilho dos outros, eu não vou me ferir com os brilhos dos outros, nem com a opaquez dos outros, que foi a metáfora que eu fiz do reflexo do espelho. Então, eu começo a notar que o maior ensinamento que eu posso dar, se lá posso chamar de ensinamento, é o meu respeito em falar o que eu creio para os outros. Eu tenho isso como princípio. Eu não posso e não vou, em nenhuma live que eu fizer, dizer, olha, siga que isso é verdade. Te agarra que é verdade absoluta, porque são seres humanos, nós somos mutáveis, mutantes. Mas tem coisas que são imutáveis, que é em qualquer disciplina, em qualquer realidade, é a verdade. O amor próprio, reforma íntima, lucidez, são coisas que não tem como fugir. E por nós fugir dessas três coisas, e podemos acrescentar como educação, podemos acrescentar também como compaixão, que a compaixão é o primeiro sentir que dá sentido ao verdadeiro perdão. A educação é o primeiro senso que dá sentido a uma verdadeira cultura. A lucidez, ela é o germinar prímax do primeiro sentir que dá realmente a sabedoria, a pacificação, a indulgência, princípios, a hombridade, brandura, integridade, gratidão no convívio interno e no viver alheio. Então, essas palavras, quando eu falo, elas têm um sentido que dão sentido a tudo que é de bom. Agora, a gente nota que muitas das vezes as pessoas elas vivem na superficialidade, elas não têm essas palavras como reais e não devem, cada um segue o que quiser, e furam a fila, vão lá na frente, lá na superficialidade, sai do eixo. Por exemplo, sai da educação e se alimenta da cultura. Um monte de cultura sem um pingo de educação, aí fica aí pregando a verdade na vida alheia.
E outra, enganam facilmente, porque o ser humano quer cultura, não interessa a educação. Aí muitas das vezes acontece o quê? Não quer lucidez. Para que eu vou me elucidar daquilo que eu entendo se eu só entendo? Eu não preciso ter elucidações íntimas, eu não preciso entender, degustar, compreender, viver, tornar real em mim. Não, eu só preciso ter na cabeça que eu entendo e eu vou despejar tudo que eu sei na vida alheia, porque eu entendo. Aí, o que acontece? Tudo que eu sei é apenas inteligência, que disputa e amputa a minha paz. Que disputa e catapulta para frente a minha pretensão, a minha arrogância, a minha luxureza, o meu rancor, as minhas euforias, as minhas imposições, e, como eu digo, né, decepa de mim qualquer tipo de, vamos dizer, leveza de expressão, de educação, de sentir pela sensibilidade o outrem, não de calcular e messar pela malibilidade da inteligência da cabeça, como eu vou enganar, como eu vou enrolar, como eu vou manter, como eu vou mandar, como eu vou fazer vocês me seguir, como eu vou fazer as pessoas se distanciar, como eu vou fazer as pessoas acreditar. Mas fazer o que se a grande massa gosta disso? Viciou-se nisso. Então, hoje, dentro das nossas casas, neste momento de aflição, e é de aflição sim, mas eu não espalho pânico, é uma aflição que está tudo ruim, mas a gente ainda pode ter uma lucidez boa e lutar para que as coisas se façam melhores. Não vai ser fácil, mas não é impossível. Se nem para os mortos, os espíritos que a gente segue, ou os espíritos de luz, ou que nós chamamos de bem, é impossível, eu que estou vivo nessa terra, por que eu vou me atirar nas redes da fragilidade, do mismismo, do coitado e do perseguido pelo sistema e dizer, oh, meu Deus, agora eu estou em pânico, eu não vou conseguir. Eu me lasco todo, mas eu vou fazer conseguir. Ah, vou. Eu tenho um pão, eu divido, 2 come, 4 come, se for os farelo, mas mesmo com fome, não vão ficar sem comer algo. Isso não é ser positivo, isso é ser realista, é trabalhar, é me esforçar. Eu vim de uma família muito pobre. Eu já falei aqui numa live ou 2, talvez em toda a minha vida dessas de live que eu faço, eu já falei sobre isso. Nunca comi lixo, mas eu juntava lixo dos 6 anos, 6 não, dos 8 anos aos 14 anos para me comprar chinelo, um carrinho de lixo na rua, trabalhava no Careca, lá no bairro Agronomia, atrás do Hospital Lar Santo Antônio de Catogeró. Quem mora aí, o Beco Carvalho, sabe aí em Porto Alegre. Não tem vergonha de falar, nunca roubei, nunca matei. Eu me orgulho de falar, porque eu me lembro que quando eu vendia lá vidro, papel, na chuva, todo lascado, todo lanhado, eu comprava ali um Havaiana, aquilo para mim era uma... Nossa Senhora, aquilo para mim era um sapato Ferracini. Então eu falo isso com amor, eu não falo com dor, mas eu entendo que cada um tem um modo de pensar. E eu respeito. Eu respeito de ficar 4, 5 meses só comendo cebola com arroz. Olha, eu vou fazer o quê? Estou aqui gordo, estou tentando emagrecer, não morri. Então, é esse esforço interior que não é só palavrinhas bonitas numa live. Eu passei na carne necessidade de vários ângulos e eu me venci. Eu não permiti que a necessidade me vencesse. Nem doença me venceu, que a minha avó que sofreu, que eu não vou dizer, eu já falei aqui, não vou deixar a alma dela quieta lá, que foi horrível para toda a família. Eu não permiti que o câncer dela me vencesse. O amor dela está em mim. Então, quando as pessoas vêm para mim e falam, Edson, tá ruim, ô meu amigo, a dor da fome eu já senti. E olha, desejo no fundo de minha alma que ninguém sinta. É horrível a dor da fome. Fome, 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 não é gula, fome. A dor da fome é horrível, dói até para você respirar. Quem já teve, tomara a Deus, nunca tenha mais. Então, tudo que eu falo aqui, de coração aberto, que está falando para vocês, não é um terapeuta nem um psicanalista, é um homem comum. Estou aqui de boa. Não dá para deixar a situação ruim, alguém negativo no poder ou não, vencer o teu amor próprio, vencer o teu encontro por dentro, vencer o que você tem de melhor por dentro. É você que já se tem vencido, ninguém, o mundo não tem culpa de você nutrir o que já nutre, os princípios que já guarda, a integridade que já te desentrega
que já lhe corrói. Ninguém tem nada a ver com isso. Então não adianta ficar dizendo tu. É eu, é você, é nós. Então, é mais ou menos assim. Eu não estou dizendo que é assim. Cada um dentro do seu tempo. A busca está aí. A busca está aí. É para dentro. Não é para fora. Se envolvam consigo. E parem de se enroscar com o que não presta. Então a gente hoje precisa dar voto à educação, à cultura, dar votos à lucidez, à espiritualidade, à busca intelectual, dar votos à integridade, a princípios morais e éticos higiênicos mínimos, mediante ao que pensa, ao que sente, se emociona, para que você devote-se em nome de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos orixás, a ser um oleiro de Deus, um mensageiro do amanhã, uma pessoa próspera no agora, para auxiliar o outro através da caridade. E a maior de todas é existir. A maior caridade que eu tive de Deus é ser neto de minha avó, filho de minha mãe, parente dos meus parentes, amigo dos meus amigos. O resto, meu irmão, eu estou lutando. Um dia as pessoas vão concebendo isso. Tempo ao tempo. Eu demorei, estou com 44, demorei 42 anos para começar a entender isso. Fica à vontade, Rafael. O Israel Fernando Silva novamente. Quando falta tudo, como conseguir ter paz? Eu acabei de falar, meu amigo. Falta tudo. O que é tudo? Tudo é que o mundo te mostra ou é o que você esconde? O que é tudo? Tudo é o que o mundo te tolhe ou é o que nós nos sonegamos? O que é tudo? Por dentro. Eu não mostro por dentro e eu me sonego por dentro. O que é tudo? O que é tudo? Tudo para mim é a esperança que eterniza. Tudo para mim é a fé raciocinada que molda. Porque eu posso ter tudo do mundo. Se me tirarem a esperança, eu me tirar a esperança, eu me tirar a fé raciocinada e eu tirar o mais essencial, meu amor próprio, eu sou escravo do que eu tenho. Eu sou pincha do que eu gasto. Eu sou verme do que eu me alimento. Agora, se eu dessas três coisas, fé raciocinada, amor próprio e esperança a tudo que eu não tenho, com fé raciocinada, com amor próprio e com esperança, eu vou ter porque eu vou buscar. Então, será que é um mundo que me tolhe ou é eu que sonego a força de vontade de eu me jogar à frente? De eu ir além do meu estado de fragilidade ou de fraqueza. Aí vem o que eu falei no começo. Você perdeu tudo, você não tem tudo, vocês ou eu não tem tudo? Pede ajuda, não está conseguindo sozinho? Primeiro passo para quem está vivendo algo que envolve tudo ou todo e não consegue crescer é ter a humildade de pedir ajuda a alguém. E já sabendo que esse alguém vai lhe dar no meio da lata, da testa, dizendo, levanta e anda, meu irmão, estou contigo. Mas anda porque no colo eu não vou te pegar. A vida faz isso. A vida está fazendo isso com nós hoje. Não estou falando em termos material, pelo amor de Deus. Não estou falando de comida agora. Aí comida é outra coisa, cada um se ajuda como quer. Eu estou falando de princípios, de integridade humana, nem estou falando de integridade moral, de princípios humanos, nem estou falando de princípio moral. Esse princípio humano, essa integridade humana, ninguém lhe tolhe, é você que sonega, é eu que sonego. Mas tiraram. Eu gosto de ver que as pessoas falam hoje assim, eu não estou mais respondendo para ele, em nenhum momento eu respondi para ele, é para todos, para quem quiser pegar. Para quem quiser pegar, é para todos. Mas hoje eu não tenho mais fé. Meu amigo, você acha que eu vou orar no teu lado para você ter fé? Eu vou orar. Agora, se você vai ter fé, já diz, é você. Então, o mundo hoje, tudo isso está botando você com você, eu com eu mesmo. Hoje não adianta eu fazer feitos para fora se eu não nutrir como fato real por dentro. Porque pode ter certeza que todo mundo, principalmente aqueles que faziam bem, a caridade, pregavam o amor, as pessoas religiosas, os terapeutas de todas as áreas. Eu fiz uma live, acho até que ela está nos prestigiando, com a mãe Jana,
ela é lá de Porto Alegre, e eu falei isso e vou repetir. É só você olhar a internet hoje. O Facebook, as áreas de comunicação, é o nosso segundo RG, e creio eu que é um dos mais verdadeiros. Esse RG que eu uso na carteira, esse aí pode falsificar. O da internet nunca teve tão claro. Você quer ver se a pessoa realmente é o que diz? Lê o que ela escreve há anos. Busca lá de 4 anos para cá. Não precisa nem de 4 anos, de 2 anos para cá. E começa a analisar. Não é por ser desconfiado, mas estude. Eu não sou desconfiado com ninguém, eu não perco meu tempo, mas tem coisas que são claras. Eu não estou distorcendo para nenhum lado a pergunta do irmão. Mas o que é tudo? Por exemplo, Edson, você é o que você escreve e coloca nas lives 100% aí? Não. Eu não sou. Eu estou tentando praticar e creio que eu já consigo de um 100, 30%. É muito pouco para quem tem 44 anos. Eu tenho que ter mais vergonha na cara e daqui talvez uns 10, 15 anos, acho que eu aumento mais uns 15, 20%, para dar uma equilibrada. Ah, mas as pessoas que estão te lendo vão pensar o quê? O que elas quiserem. A paz é dentro de mim. Essa paz aqui é eu que retiro, não é ninguém que vai retirar. Mas enquanto as pessoas olhar e achar que isso é pretensão, é vaidade, ou se não isso é ser narcisista, aí fica difícil. Hoje o universo ele está nos espremendo. Hoje vocês vão ver quem é vaidoso, quem é narciso, quem é pretensioso e quem realmente tem a intenção sentida de ser útil. Eu tô aqui para ser útil. Pode jogar pedra, elogiar, falar mal. Eu vou continuar, meu irmão. Vou continuar, minha irmã. Porque me faz bem servir. Nem se for a uma pessoa, a ninguém. Ou até meus próprios ouvidos, que talvez comece a escutar para dentro e realmente começa a fazer o que fala com maior notoriedade. Coisa que eu estou buscando. Mas eu repito, o que é ter muito? Aí você vê hoje um monte de gente vendendo tudo, fazendo mágica, tirando o coelho da cartola, aí as pessoas pegam algo difícil e transforma pior, pegam um pânico, transforma pior, pegam um genocídio, transforma pior. Sabe, tudo é pior, 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 pior. Não é esconder o sol com a peneira, mas onde é que está a fé das pessoas? Raciocinada. Nem estou falando fé espiritual ou religiosa. Então, hoje nunca teve tão claro quem você é, quem eu sou. Não é o que eu faço. Não é o que você faz. O que você faz não me interessa. Me interessa o que vocês são. Humanos que nem eu. Ah, eu sou doutor, eu sou juiz, eu sou presidente, ou eu sou lixeiro, eu sou perdeiro, eu sou terapeuta, eu sou psicoterapeuta. E o que eu tenho a ver com isso? Agora, o que você sente é o que você é. O que você nutre é o que você é. Pelo universo está nos cobrando isso, que a gente vai ver pessoas no mundo das terapias ou não terapias, pessoas extremamente equilibradas ou não equilibradas, vivendo em sua casa como se fosse um caixão, um mortuário, como se fosse um cemitério, não como se fosse um lar, que tudo bem, cansa ficar ali um monte de tempo na sala, na cozinha, ou trabalhando, mas é o nosso lar. Eu não sou tijolo, eu não sou sofá, eu não sou cama, eu não sou mesa, mas quando é o meu lar, é a minha casinha de João de Barro, é o meu é minha toquinha de tatu, ou é o meu formigueiro de formiguinha, que é o que eu sou, um nada em mim mesmo, então por isso que eu tenho muito a procurar, muito a me descobrir em mim próprio, eu vou olhar o meu sofá e vou lembrar das lembranças bacanas que eu tive com minha esposa conversando, brincando com minha filha, ou vou olhar para a televisão e vou olhar, rapaz, eu me lembro aquele filme. Eu não vou ficar olhando a casa e vendo a casa cheia de coisas, ou com pouca coisa, ou com nada para comer, mas se eu olhar antes da casa e olhar para dentro de mim, eu já me vejo vazio. Eu já me vejo sem um brilho de vida. Eu olho para mim e eu só vejo escuridão, negrume. Eu olho para o espelho e eu vejo um olhar sem vida, sem motivação. Não é porque a vida me tolhiu o arroz e o feijão, como eu já fui muito tolhido. Mas é porque eu tolhi de mim mesmo o alimento da garra de ser humano, de querer viver, de querer me ver bem, de querer me sentir bem. Isso ninguém tira de mim. A dor e o sofrimento humano não tira de um ser humano a vontade de viver. O que tira a vontade de viver, o que nos tolhe tudo é quando a gente está doente. É quando a gente está enfermo e, para encerrar, precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Fica à vontade, Rafael. Desculpa eu ser bem direto e sincero, viu?
Tem uma pergunta aqui da Cíntia Amaral. Quando você fala escravo todo o tempo, como seria deixar de ser escravo do tempo? Como sair dessa escravidão? Em primeiro lugar, eu não me lembro de ter falado escravo do tempo. Se eu falei escravo de tempo, foi uma metáfora, porque eu só sou escravo do tempo quando eu sou possessivo e carente. A carência e a possessão, esses dois extremos, necessitam do relógio para calcular em mim, mensar em mim, equivalar em mim, comparar em mim, medir em mim e dar importância por mim do que eu vá nutrir ou do que eu vá fazer. Se eu não for carente, e se eu não for muito carente, e se eu não for muito, vamos dizer, ansioso ou possessivo, que na verdade é certo, possessivo ou ansioso, o tempo é meu subordinado. Ele não manda em mim. O tempo não manda no que eu nutro. Ele pode disciplinar o que eu faço, porque tem dia, tem noite, tem horas, tem minutos, segundos, milésimos, tem milésimo de segundo, tem a brisa, tem o vento, tem o mar, tem a lua, tem as estrelas, que vai mostrar que o tempo está passando de alguma forma. Agora, o meu tempo interior, quem manda sou eu. Agora, se o tempo interior meu, que não é o do relógio, ele é escravo da carência, ansiedade e da possessividade, é óbvio que um minuto para mim vai se transformar uma hora, talvez um dia para mim se transforma um segundo. Por quê? Porque o meu estado emocional ele é insaciável. O meu estado mental ele é insaciável, ele é inquieto. Os meus sentimentos são a flor da pele, é uma inquietação em mim. Aí o tempo do relógio, o tempo do dia, o tempo da noite não tem nada a ver com isso. Por isso que muitas das vezes é bacana a gente fazer essas lives, que eu não sou propriamente psiquiatra nem psicólogo, e não estou dizendo que as pessoas precisam disso, mas é bacana a gente falar em vários ângulos para a pessoa ver até onde é uma desarmonia pelo confinamento, que não deixa de ser, perdão a todos, ressecou a minha garganta, pelo confinamento, ou se não, por esse momento de quarentena, ou até onde já está começando a brotar da gente os processos depressivos, uns quadros de bipolaridade ou de depressão, ou de psicose, ou de neurose, ou de euforia, ou de agonia, ou de ansiedade. Então a gente tem que ver em vários ângulos. No fundo, tudo que eu falei aqui, todo mundo tem esses quadros. Só quem, em momentos estratégicos, mediante ao que o ego impõe, o que a consciência, né, abarca e o que a mente requer. Porque o espírito não é doente. Então cabe a cada um, dentro do seu tempo, mesmo com ansiedade ou não, e achando que o tempo é seu dono, e que nós somos escravos do tempo, eu devo ter falado isso numa metáfora, sim, nós somos escravos do tempo quando nós fazemos as coisas com ansiedade, quando nós mantemos um trabalho ou uma atitude por carência a mesma. Eu não tenho carência a nada que eu faço. Eu faço esse exercício. Agora, quando eu disse eu não tenho carência a nada que eu faço, não é o feito para fora que demonstra a fórmula essencial do meu amor desperto na lucidez pelaquilo que eu sigo. Eu sigo Jesus, mas eu não tenho apegos a Jesus. Eu sigo a luz dos espíritos que me guiam por misericórdia, porque deve ter muita misericórdia, porque eu me conheço sem bem do meu gênio, mas eu não tenho carência se o espírito vir encontrar em mim ou não. Se eu sentir ou não o espírito, para mim, não é a mesma coisa. Porque eles vão continuar existindo dentro de mim, não pela morfologia, não pela aparência, não pelo arquétipo, mas pela essência que a mensagem me deu: amor, caridade e justiça. Isso não é escrava do tempo. Isso é serviçal do meu amor próprio. E por isso que o amor é além dos tempos. Para ele, amor, resta o afeto de ser, sentir, não de dar sentimentos, que somente isso, sentir-se nessa paz, sentir-se nesse amor, que você pode entender o que é eternidade. Uma pessoa escrava do tempo, ela crê que é o tempo que é dono do eterno. Ela está equivocada. O eterno de ser, de sentir, nunca vai ter cálculo, porque ele pode estar no piscar de olhar de quem você ama, no despertar do olhar de quem você ama, numa folha que cresce, num pássaro que voa, em você que despreguiça.
Ah, mas demorou 30 segundos. Sim, mas você estava com o relógio dentro daquela essência para ver que coisa eterna que se criou no momento onde ele deixou de ser homem e mulher e passou a ser um Deus que não precisou pensar, que não precisou dar sentimento, já era o desfruto em vida, já era o desnúmero em existência, já era o admirar em si e o contemplar ao outro. Todo mundo já viveu isso. Quando deu aquele suspiro e parece que a cabeça fica desnuvada e depois volta de novo e fala, opa, o que aconteceu comigo? É Deus. Isso aí é Deus. É o início do nirvana para os budistas, para os brahmanistas, para os shintoístas. Então nós temos esses lampejos inversos ao ódio, inversos ao que nos faz mal, que nos coloca de avessos ou sob avesso, muito mais do que a carne, de ossos, do que o sangue, mas em espírito na carne. Quem é peso escravo do tempo acredita que a carne está incorporada no espírito, não o espírito que está na carne. E quando acredita que o espírito está na carne, acha que o espírito está preso nesta cadeia, nessa cela, neste túmulo orgânico. Mas aí é tempo ao tempo, é conceito. O dia que a gente der tempo ao que a gente tem como sentir, ouve bem, sentir, não é sentimento. O raciocínio tem tempo? Não, o que tem tempo é pensamento. Esse pensamento repetitivo, vago, ou até, entre aspas, positivo para fora, mas inato, improdutivo por dentro, porque você não move, não faz nada para ele transformar em algo que acalente o outro, ou se não lhe represente através dos seus feitos, porque você já tem como fato vivente, pensante. Agora o raciocínio, fé raciocinada, educação, não é cultura, é educação, integridade. A integridade é a disciplina da alma. Os princípios dessa integridade é a cartilha que o Espírito doa. Cabe ao afeto amar próprio transformar isso como alimento de sustento humano, por eternizar o espírito no corpo em tudo que faz, pelo que pensa, pelo que sente, mas a gente também está pedindo demais, porque são estágios de consciência. O que eu quero deixar claro aqui, para não me alongar mais ainda, é que quem é preso no tempo está sofrendo em vários níveis, tá? Ou de carência, ou de ansiedade, de posse. A posse fica no meio da carência e da ansiedade. Esses aí são escravos do tempo. Porque se você não tem muitas carências, não tem muita ansiedade e não tem posse, você é o desfrute da vida. E você desfruta. Você é o templo da vida, porque você contempla o que há. Você é o prazer vivo em vida, porque tudo que vem a você, você dá muito mais do que prazer. Você dá o teu bom prazer. Você dá o lazer para as coisas serem o que são, perfeitas do jeito que já estão. Fica à vontade, Rafael. Obrigado. Mais uma data. Vou fazer o seguinte, eu vou botar por número aqui, você escolhe uma. Pode ser? Pode ser, Rafa. Uma, duas, três, quatro, 5. Escolher um número, porque eu não estou vendo as perguntas agora aqui, nem estou escutando mais. Bota 3 aí. Só um minutinho, deixa eu só Vamos no triângulo. Qual seria? Só um minutinho. Por favor. Simone Pinheiro. Como descobrir e ver minhas sombras sem vitimismo, sem máscara e sem mimimi? Como é que é o nome? Simone Pinheiro. Estou conseguindo achar mais tranquilo. Bom, toda a live foi falada sobre isso, que é o magnífico, viu, Simone? E eu digo, eu não tenho problema nenhum de me repetir, não, porque para mim não deixa de ser uma forma de instigar a eu falar da mesma coisa de várias formas, porque nós, seres humanos, necessitamos disso. Necessitamos dessa afirmativa, acho que tem alguma coisa ligada aí, Rafa, afirmativa, ou dessa ação em si, entendeu? Nós necessitamos dessa forma, né,
de pegar um quadrado e tornar retângulo, losango, triângulo, para nós ver que, no fundo, o que está muito além da geometria é a essência, é o barro. Então, explicando a amiga, de boa, agradeço a pergunta, sim. Como eu posso sombra? Tá? Ou a minha essência, né? Teve uma live que eu chamei de sombra, a nossa essência. Não dando à sombra o poder do bem e do mal, ou a força do bem e do mal, mas dando a ela uma substância que nos faz vivos, revigorados, em vida. Mas eu vou continuar nessa pegada. Entender, tá, que a sombra, a minha sombra, o que é a sombra do Edson? É o mal? Não, o meu mal é minhas trevas. E muitas das vezes a minha treva pode ser o que eu acho que é o bom, o que eu acho que é bem, mas que não me torna melhor no que eu nutro. Pode ter certeza que até o bem que eu faço é minhas trevas, não é minha sombra. Muitas das vezes, o que eu sinto que me faz mal, o que eu sinto que me faz mal, mas por eu ter um pingo de sensibilidade, tanto na primeira colocação como nessa, mesmo me fazendo mal, eu mesmo assim eu sinto que é uma forma de eu não exteriorizar como algo pior. De eu não acometer na vida do outro e assim produzir mais karmas pejorativos da minha vida como algo incrivelmente pior. Então até o meu mal se torna algo bom. A sombra, ela fica no meio disso. O que é sombra, Edson? Se botar no pensamento, raciocínio. O que é sombra, Edson? Se botar entre sentimento e emoção. Sentir. Sentir, não é sentimento nem emoção. O que é sombra, Edson? Se botar entre mente, espírito, alma, consciência e ego. Mente. A mente humana é a sombra. Porque a mente humana só mente porque nós desconhecemos essa sombra. Mas o potencial que a mente tem de tornar por nós, na materialidade das coisas, o impossível realizável, o intangível, o impalpável materializado, é incrível. Quando a gente entende que o caminho do meio é o caminho. Estou pegando leve, viu? E falando de várias formas. Peguei agora mesmo, acabei de falar de budismo zen, shintoísmo e um pouquinho de espiritismo. Mas vou falar de uma outra forma, encerrar de uma forma mais simples. Então, quando eu começo a fazer um dos maiores tratamentos para a nossa sombra, que é a reforma íntima, estou falando agora em termos do espírita, de Umbanda, Candomblé. A reforma íntima trata do quê? Da sombra. Mas, Edson, a reforma íntima é para mim trabalhar com a luz? Não totalmente. A reforma íntima, ela torna a sombra um modulador da tua luz. E o desbravador em ocasionar na tua escuridão a limitação do caos. Quando eu pego a sombra e uso essa sombra nas minhas trevas, nas minhas maledicências, e eu dou limite ao caos, então quer dizer que o caos, as dores de forma, causam dor em mim. Por fora e talvez por dentro. Instantaneamente eu vou me sentir o quê? Preceptado, excitado, provocado, se quiser chamar assim. Mas por não existir o caos mais em mim, porque a sombra está educando as trevas, eu não vou sofrer. Então tudo que vem de fora envolvendo dor não causa em mim sofrimento, causa em mim aprimoramento. Chega um dia que eu já nem vou mais sentir dor, eu vou entender como mensagem de incentivo. Quem sabe um dia, lá muito evoluído, como porta aberta a ser desbravado. Guardem isso, viu? Isso aí já é a masofia e teologia, tá? E filosofia também. E o lado e o outro lado, Edson, na luz, a mesma coisa.
Para mim trabalhar na luz e eu trabalhar com a minha sombra, ela vai o quê? Modular a luz. Então ela vai equacionar a luz que eu tenho, a verdade que eu tenho em mim. Aí vem budismo, vem shintoísmo e diz, o verdadeiro iluminado não se mostra. O verdadeiro iluminado, por onde ele passa, sem se mostrar, ele é a oferta. O seu exemplo. Então, o meu exemplo de luz não é o que eu falo, é o que eu vivo. Não é o que eu faço, é o que eu sou. Não é o meu feito, é o meu fato. Não é as consequências dos meus trabalhos e os efeitos propriamente nos outros, mas é sim o germinar cativante, contínuo, de sentires que provocam em mim, através dos sentimentos que vertem em mim e de raciocínios que assim exalam de mim, porque por mim já é luz, já há luz. Agora, se eu não modular essa luz em mim, mesmo eu na luz, e não modular com as minhas sombras, ela vai ser um clarão impositivo. Quando eu modelo a luz com a minha sombra, é difícil eu confundir fé raciocinada com pretensão imposta, que é a grande maioria, que acha que é fé. Uma fé pretensiosa é doente. Eu não vou confundir euforia, que é algo instantâneo, miojo, que eu tenho que sentir nas vísceras, que eu tenho que me alimentar por hormônios, cortisol em si, de ansiedade, de euforia, de outras coisas, cheio de mania e conveniências, de adrenalina que dá e impõe, de uma fé raciocinada, calma e tranquila, branda, de uma alegria verdadeira, que a alegria verdadeira ela não é passageira, toda hora que eu lembro, ela revive em mim. A euforia não, se eu não tenho aquilo que eu vivi, ela desaparece de mim e fica a dor e o sofrimento, mesmo eu trabalhando na luz. Aí isso se chama masofia. É esse equilíbrio quântico que não se busca para fora, se mergulha para dentro, como está passando aqui no rodapé. Aí vocês vão ver que a sombra não é escuridão, porque ela torna da escuridão um pirilampo, mediante ao negrume do nosso senso desconhecido de razão, de fatos nutridos com veracidade de naturalidade de ser, não de manter e de estar e de possuir, mas de ser e de fruir aquilo que se sabe mediante aquilo que se é, aos feitos que profere perante aquilo que já é. Já mediante a luz é a mesma coisa. Ela modela, ela não permite que a luz se transforme em um clarão que cega muito mais a quem segue com quê? Com quê? Conveniência, fascínio, ilusão, luxúria, loucura, e todas essas coisas que acontecem hoje, em todas as áreas dos mecanismos da vivência humana. Então eu não fico perdendo meu tempo me atirando na luz nem na escuridão. Eu cuido quietinho da minha sombra, que não é penumbra nem é clarão. Ela é apenas um pirilampo dentro da minha escuridão. E vai continuar assim, se Deus quiser. Só se eu enlouquecer, começar a ficar a maré vai com as outras, aí não sei. Uma boa noite e obrigado a todos, obrigado, Rafael. Vou te dar o teu momento para falar, meu irmão. Depois a gente encerra aí. Muito obrigado no fundo do coração. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, me perdoe a limitação do Edson de explicar. Mas peguem isso que eu falei da sombra. Cada um leve como quiser, né? Mas tempo ao tempo. Vontade, Rafa. Vamos encerrar rapidamente. Obrigado, Edson. Obrigado a todos os irmãos que participaram com as perguntas. Quem a gente não pôde responder, o Edson não pôde responder, obrigado também. Nas próximas aí, a gente tenta responder a todos dentro do tempo. E que sejamos luz na escuridão, primeiramente clareando a nós mesmos, para depois clarear o próximo. Muita paz a todos.
A mãe Janaína fala assim, o eterno não tem tempo, o momento é que vale a pena. E eu termino dizendo assim, minha mãe, axé para você. O eterno só cabe dentro do afeto, que eterniza-se naquele que com amor próprio, tá dando barulho, Rafa, e pelo amar verdadeiro, assim se faz, natural. Não tem como calcular o eterno pelo tempo matemático fractal ou pelo relógio do pulso, ou até pelas estrelas. Porque o tempo ele é muito mais do que o infinito, no sentido do eterno. Agora, o nosso tempo, o tempo este calculado, que está me envelhecendo, graças a Deus, eu quero envelhecer, eu sonho envelhecer, eu quero cair no corpo, curtir isso, que é vida. Por dentro de mim eu vou ser eterno aprendiz, uma criança, porque eu entendo que o eterno, somente o amor, o amar e o afeto pode abarcar, porque ele qualifica. O eterno não é quantificado, ele é qualificado. Ele não é medido nem é somado, ele é fluido, ele é adquirido quando a gente qualifica o nosso sentir. Ele é fluido quando a gente qualifica o nosso sentir, refina as nossas percepções. Fiquem com Deus, uma boa noite, muito obrigado a todos. Muito obrigado, valeu, viu? Obrigado mesmo, até a próxima. Obrigado, Rafa, até a próxima. Valeu!